Olá, queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Aqui estamos nós para mais um vídeo. Vamos dar continuidade à nossa série Entendendo as Parábolas. Vamos falar sobre a parábola dos dois filhos. Então, desde já eu peço para você que se inscreva no canal, ative a notificação dos sininhos, deixe seu like, comenta, compartilha. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. No livro de Mateus, capítulo 21, no versículo 28 ao 32, consta a parábola dos dois filhos. Mas para que a gente possa entender a parábola dos dois filhos, eu vou fazer um resumo breve do versículo 23 ao 27, que é importante para que a gente consiga entender a parábola. Um episódio onde o Senhor estava ensinando, no templo, e os fariseus, que eram os anciãos, os líderes religiosos da época, questionaram com que autoridade ele ensinava ali, ele falava ali. E ele respondeu com outra pergunta. Ele falou que se eles respondessem a pergunta dele, ele responderia a pergunta que eles fizeram. E ele perguntou, sobre o batismo de João. Ele pergunta se o batismo do João era do céu ou da terra. E os fariseus, eles questionavam entre eles, falando: se nós respondermos que o batismo de João é do céu, então nós vamos dar crédito a ele, porque a intenção deles era desmoralizar o Senhor, era descreditar o Senhor. E a outra pergunta, aí eles pegaram e falaram: e se nós falarmos que é da terra, o povo tem João Batista como profeta. E eles não queriam que o povo acreditasse que João Batista era profeta. Então eles se viram encurralados. Então a melhor resposta para ele, que eles deram para o Senhor, foi: não sei. E o Senhor fala, que então eu não vou responder para vocês com que autoridade eu faço essas coisas, ensinar ali no templo. E aí ele dá continuidade mencionando a parábola. Vamos ler a partir do versículo 28, que diz assim: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas, depois arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. Falou a mesma coisa. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? O Senhor perguntou ali para eles, Disseram-lhe eles, os fariseus que estavam ali, respondeu: o primeiro. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes entram antes de vós no reino de Deus. Em algumas versões fala as prostitutas e os cobradores de impostos, que eram as meretrizes e os publicanos. Estão entrando primeiro que vocês no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não crestes, mas os publicanos e as meretrizes creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Pois bem,
nós temos a situação que estava acontecendo ali diante desse contexto todo, né? E temos a parábola em si, a historinha que o Senhor contou. Então vamos analisar primeiramente a situação, né? O Senhor, ele termina dizendo que em verdade vos digo que as meretrizes e os cobradores de impostos entrando no reino primeiro do que eles, porque creram, né, na pregação de João Batista. Porque quando João Batista pregava, Cristo, ele mencionava o arrependimento. E muitos publicanos na época e muitas meretrizes, prostitutas, reconheceram, né, acreditaram no evangelho que João estava mencionando, mesmo antes do Cristo aparecer diante deles e começar a fazer o que ele fez, os milagres e os sermões que ele ensinou. Então, o que ele quis dizer aqui para os fariseus é que mesmo sem ver, né, eles creram em Cristo só de ouvir João Batista falar. E eles que eram doutores da lei e que conheciam as profecias e que tinha todo o entendimento e conhecimento sobre tudo o que viria a acontecer, eles não acreditaram, né? Pois o Cristo, ele vem sendo anunciado desde do Antigo Testamento. Até o próprio João Batista é anunciado como antecessor, né? Como a voz que clamava no deserto, que propagava o Messias. Então, é basicamente essa lição de moral que o Senhor dá nos fariseus, os hipócritas da época. Mas a parábola em si, ela menciona um pai que tinha 2 filhos, né? Chegou no primeiro filho e falou: você pode trabalhar para mim, né? Você vai trabalhar para mim? E a resposta do primeiro filho foi: não quero. De imediato ele disse: não quero. Considerando a época, até os dias de hoje, né, se percebe uma certa rispidez, uma certa falta de educação, talvez, um desrespeito na resposta desse primeiro filho. Porém, a história diz que ele arrependeu e foi trabalhar. E da mesma forma o Senhor veio até o segundo filho e fez a mesma proposta, né? Pediu se ele poderia trabalhar e, sem questionar, né, respeitosamente, o segundo filho falou: sim, Senhor, eu vou. Mas a história diz que ele não foi. Aí o Senhor pergunta: quem fez a vontade do Pai de fato, né? E aí eles respondem, né? Eles dão a resposta certa: o primeiro. E isso traz uma reflexão sobre essa questão, né, do Evangelho, essa proposta que o Evangelho nos traz, como eu já mencionei, em Marcos 8,34, fala, né, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz. Esse primeiro filho, ele deixou bem enfatizado: eu não quero, mas foi. E isso traz uma reflexão de que ele foi fazer a vontade do Pai, mesmo ele não querendo, ou seja, ele negou a sua vontade, mas ele parou, arrependeu, né? A palavra fala que houve um arrependimento daquela resposta que ele deu para o Pai. E foi, e fez a vontade do Pai. E por isso que é dado-se um mérito para esse filho. O segundo, porém, ele disse que ia, mas não foi. Então, eu paro para refletir e vejo a seguinte situação, né? Até mesmo dos próprios fariseus que estavam ali, que eram pessoas cheias de conhecimento, cheias de lei, né? Onde conhecia o que deveria fazer,
e não fazia. E muitas vezes, né, como a própria palavra fala, que está em Mateus 15, versículo 7, ele está falando justamente com os fariseus. Ele fala assim: hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito, dizendo: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ou seja, fala que faz, mas não faz. Finge que vive, mas não vive, né? E o Senhor chama de hipócritas esses que a gente considera como os fariseus, né? Os fariseus daquela época, os fariseus de hoje, grandes e líderes religiosos e pessoas religiosas que da boca para fora professam e falam e acontece, mas as suas atitudes não condizem com o que o Evangelho propõe de fato, que é o que o primeiro filho viveu, que é o fato de abrir mão do querer próprio para satisfazer a vontade do Pai. O Pai simbolizando aqui nessa parábola o próprio Senhor, né? E ali, quando ele fala que sobre o reino, né? Que as meretrizes e aqueles que reconheceram, aqueles que acreditaram estariam entrando no reino. Tudo que se refere ao reino de Deus nos faz refletir no juízo final, no julgamento, né? Quando se fala alcançarão o reino, entrarão no reino, ficarão de fora do reino e tal, nos faz refletir a respeito do fim, do julgamento. E junto com essa reflexão vem a questão, né, a grande questão: aonde é que nós nos encaixaremos nesse juízo, né? Quais são as nossas atitudes que nos levam ao reino? A atitude do primeiro filho, que é mesmo sofrendo ali, diante de tantas dificuldades que nos vêm, né, na vida, e a gente muitas vezes não quer fazer, e o Senhor coloca no nosso coração para fazer, e a gente se arrepende e faz e nega, ou estaremos como os fariseus, né, cheio de pompa, falando isso e aquilo, pregando as escrituras porque assim é assado, mas as atitudes não condizem com as falas. E é por isso que naquele dia o Senhor vai falar, né? Muitos dirão: Senhor, em teu nome expulsei demônios, Senhor, em teu nome curei enfermos, Senhor, em teu nome fiz isso e aquilo, fiz e acontecia em teu nome. E o Senhor vai falar assim: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então, é essa a reflexão que essa parábola me trouxe, né? E aproveitando a deixa falando do reino, né? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, ative o sininho da notificação. Meu próximo vídeo vai ser a respeito de reino e salvação, a diferença e tal. Um estudo que a gente vem fazendo. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos o pouco conhecimento que eu adquiri através disso. E então, se inscreva, ative o sininho para não perder o próximo vídeo. E é isso, irmãos. Que nós possamos ser como o primeiro filho, que mesmo muitas das vezes não querendo, mas fazemos a vontade do Pai, do que simplesmente ter belas palavras, belos sermões, sermões muito bem elaborados, mas a nossa vida não condizer com aquilo que o Senhor quer de nós. Que nós possamos ser um filho simples, humilde, que reconhece que é errado, mas procura fazer a vontade do Pai.
ao invés de nos vangloriarmos de conhecimento e não fazermos a vontade do Pai. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.